Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 também. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Vamos orar? Pai amado, graças a Deus te damos pela tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a mais uma vez entender, Deus, aplicar no nosso vida, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, né? Jesus, ele está ali no Getsêmani, é o lugar onde ele ora, é o lugar bem ali pertinho do Getsêmani. No Getsêmani ele é preso, levado preso, e dali em diante ele vai até a cruz. Mas os momentos que antecediam, amados, os momentos que antecediam, como nós vemos aqui, a crucificação de Jesus, é um momento de muita angústia, de muita dor. Jesus, ele está no Getsêmani. O Getsêmani era um jardim um jardim de oliveiras, né? Um jardim onde era também moído as azeitonas. Era um jardim de moer aquelas azeitonas para extrair o seu azeite, né? E isso me faz lembrar, olhando para a dor de Jesus, olhando para a sua agonia, olhando para a sua angústia, né? Como diz, a minha alma está angustiada até a morte. Isso me faz lembrar de Isaías, que fala que o Senhor, ele foi moído pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Queridos, o Senhor Jesus sofreu por nossa causa. Jesus sofreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu essa pressão psicológica, porque ele sabia que a cruz estava próxima, ele sabia que todo o seu sofrimento estava próximo, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Sofrimento psicológico, irmãos. Jesus sofreu também a solidão, porque os seus discípulos não estão todo o tempo com ele, não estão acompanhando ele. Daqui a pouco Jesus diz: nem por uma hora vocês ficam comigo. Jesus sofreu também um abandono, porque logo mais eles fogem assim que Jesus é preso. Amados, esse texto me faz refletir sobre atitudes diante das pressões do nosso dia, das pressões do sofrimento. Esse texto me faz refletir sobre atitudes que nós precisamos ter diante da solidão, diante do abandono de repente. E a primeira coisa, amados, que destaco aqui é cuidado. Isso é que Jesus nos ensina. Cuidado com o isolamento deliberado. O isolamento escolhido por mim.
Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma situação de isolamento, de quarentena. É por isso que a gente está aqui. E esse texto nos ensina sobre isso. Isolar-se deliberadamente. Amados, Jesus, ele vai para o seu local de angústia, mas ele não vai sozinho. Ele mesmo sabendo que os seus discípulos tanto iam deixá-lo sozinho na oração, porque ele diz, fiquem comigo, orem comigo, tanto sabendo que eles iriam deixá-lo sozinho na oração, tanto sabendo que eles iriam abandoná-lo na hora da prisão, mesmo assim, Jesus decide compartilhar o momento com eles. Jesus não decide ficar só. Jesus escolhe a companhia. Jesus escolhe ficar com alguém. Jesus escolhe ficar com pessoas. Ele levou os seus 12 e aí daqui a pouco ele traz os seus mais íntimos, os 3, Pedro, Tiago e João, para perto dele. Fiquem comigo, compartilhem comigo. Jesus não é aquele que escolhe a solidão deliberada. Ele escolhe ficar com alguém, ele escolhe ficar com pessoas. Sabe, irmãos, pior do que a quarentena que nos é imposta, pior do que isso, é nós escolhermos a solidão, nós escolhermos ficar, a gente escolher se isolar de todo mundo dentro da quarentena, dentro da nossa casa, entre os nossos. Irmãos, você sabe que um preso é alguém que está numa quarentena. Só que por tempo, o tempo que determina a justiça, né, o crime que cometeu. Mas ele está isolado do mundo. E sabe qual é a pena, sabe qual é o castigo que um preso ele recebe por mau comportamento? O isolamento, a solitária. E eles sabem que isso é pavoroso, isso é terrível. Mas essa é a pena dentro de uma quarentena. Então o que eu quero dizer para você, irmão, não quarentene-se dentro de uma quarentena. Não escolha, irmãos, isolar-se dos outros. Não coloque um peso maior ainda sobre você. Sabe? As pessoas estão dentro de casa, daqui a pouco se isolam dentro do seu quarto, não falam com ninguém, não se comunicam com ninguém, vivem gerando um tédio dentro do seu próprio mundo de quarentena. Irmãos, não faça isso, cuidado com isso. Cuidado com o auto-isolamento. Não se isole, esse tempo é para você conversar com as pessoas da sua casa, esse tempo é para conversar com a esposa, é para conversar com quem está aí com você, o filho, seja a mãe, com quem você compartilha desse momento. Sabe o que é pior do que a quarentena? Irmãos, olha, seria uma tragédia Deus promover, porque eu entendo que Deus ele está nos dando a oportunidade da socialidade, de nós nos sociarmos, de nós nos comungarmos entre nós, entre os mais próximos, com quem a gente compartilha a casa, com aqueles com quem nós compartilhamos o nosso espaço de vida. Sabe o que seria uma tragédia, irmãos? A gente, dentro desse tempo, onde a gente pode conversar, onde a gente tem tempo para os outros, onde a gente tem tempo para socializar mais com aqueles com quem nós dividimos a vida, e às vezes não dividimos direito por conta do tempo que nós temos lá fora, que não nos dá espaço e tempo, né, de qualidade com os nossos. O pior seria a gente ter esse tempo de qualidade aqui, esse tempo de quarentena, que é um tempo para a gente socializar, e a gente perder, a gente se isolar. Isso seria uma tragédia. Se eu dar um tempo, tá aí o tempo com a sua família, você vai se enclausurar, vai se fechar. Então, irmãos, a minha palavra para você é cuidado. Cuidado, queridos, com a auto-quarentena. Essa já é o suficiente, essa já é dolorosa demais, né, para nós. Mas pode ser abençoada se nós aproveitarmos com as pessoas, se nós tirarmos tempo com os nossos filhos, com a nossa família. Pode ser uma bênção, queridos, se assim você souber com sabedoria, pedir sabedoria a Deus, amados, e ter um tempo de qualidade, sabe, de conversar,
inclusive de se abrir, sabe? De ter um tempo novo, de ter um tempo que você, de repente, talvez até por muito tempo, até mesmo nunca teve com seus parentes. Mas uma outra coisa que eu aprendo aqui com Jesus, amados, é de compartilhar as suas angústias com as pessoas, com aqueles que estão com você. Irmãos, o Senhor Jesus levou os 3 com ele, e sabe o que ele fez? Ele compartilhou da sua angústia. Eu estou angustiado até a morte, é uma angústia que é capaz de matar. É isso que Jesus estava falando. E, irmãos, Jesus abriu seu coração. Olha só, nós estamos vendo Jesus abrindo seu coração com aquelas pessoas, com seus discípulos, com pelo menos 3 dos seus discípulos. Irmãos, eu entendo uma coisa, amados. Muitas vezes, quando a gente não compartilha das nossas angústias, amados, a gente sofre de um sufocamento, sabe? A gente morre de sufocamento e de doença também, quando a gente não é capaz de compartilhar de angústias que estão no nosso coração. Eu vejo muita gente com crise de ansiedade, muita gente com crise de insônia, com úlcera, com dor de cabeça crônica, e às vezes o que resolve isso não é um remédio, sabia? Às vezes o que resolve isso é se abrir, é conversar, é dialogar, é colocar a angústia para fora, medo para fora, desespero para fora, crise para fora. Sabe, falando, irmãos. Às vezes a doença que nós chamamos de doenças psicossomáticas, né? É aquilo que está aqui, mas ele reflete no corpo, reflete no físico, né? Está adoecendo você. Então, o remédio para isso, muitas vezes, é conversar com alguém. Irmãos, sabe quando você tem aquela sensação assim de ufa, tirei um peso das minhas costas, estou mais leve agora? Sabe quando é que você tem uma sensação como essa? Muitas vezes nós temos sensação como essa quando a gente fala. Quando a gente expõe, coloca para fora, externa aquilo que está agonizando a gente, apertando a gente por dentro. Experimenta. Já tive sensações assim, irmão, de estar com o coração apertado, e aí de conversar, de falar, e depois de falar, ufa, acabou. De repente, o tédio vai tomando a gente nesse espaço, nessa quarentena, né? Algumas coisas vão sufocando a gente. Quem é acostumado a trabalhar, né? Tá eu parado, às vezes vai se coçando todo, se agoniando todo, tal. Irmão, coloque isso para fora, converse com as pessoas, coloque angústia, coloque os sentimentos ruins para fora. Aí você diz assim, mas é complicado falar, né? Às vezes eu não tenho o costume de fazer isso, eu não tenho, esse não é do meu feitio, eu não tenho jeito para fazer esse tipo de coisa, né? De me abrir e de falar, e às vezes até porque demanda a confiança em alguém, né? Demanda eu me sentir confortável com o outro, e às vezes de repente eu não confio tanto. Irmãos, de repente, amados, seja um momento até para a gente dar chance às pessoas de confiarmos nelas e delas confiarem na gente, a gente confiar nelas e de abrirmos para uma confiança de verdade. O que eu quero dizer é darmos uma chance de nós confiarmos nela e da gente confiar também. Irmãos, eu sei, amados, que muitas vezes a gente é barrado por conta de receios e de medos, né? Mas não deixe que esses receios, que esses medos de se abrir, de externar, né, de colocar para fora as suas angústias, te impeça de ser abençoado pelo simples fato de você falar. É por isso que a palavra diz que Tiago, né, Tiago capítulo 5, 17, fala sobre isso, né, que quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos curados.
Esse é o poder da confissão. Esse é o poder do externar as nossas angústias. A confissão, ela gera cura no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Então, confesse as suas angústias, confesse seus pecados, confesse suas angústias, os seus medos, confesse o seu tédio, sabe? Acho que é um momento também para você fazer isso. Se você é casado, irmão, confesse ao seu cônjuge. É o seu melhor amigo, a pessoa mais indicada para você fazer isso. Ah, mas se você não é casado, seu pai, sua mãe, são as pessoas que querem você bem. A avó, de repente, um tio que está com você, né, que é uma pessoa que está sempre por perto, que você sabe que quer o seu bem. Então, você pode também externar isso, né, de repente, abrir o seu coração para aquelas pessoas que querem o seu bem, mesmo que você não tenha o costume de fazer isso. Ah, mas eu não tenho meu pai, eu sou casado. Irmão, veja um amigo, você tem um celular, você pode ligar para alguém, dizer eu preciso conversar com alguém, mesmo que seja pelo celular, né, ligando. Isso, o pastor, o líder, o seu líder, faça isso. Eu também quero me disponibilizar a você, sabe? Você tem meu telefone, meu irmão. Né? Você pode me ligar. A gente tem ligado para algumas pessoas justamente também para isso. Eu e Lucivânia aqui, a gente tem se revezado, né, e ligar para algumas pessoas e conversar, saber como é que está, mandando algumas mensagens também, cuidando das pessoas de longe, né, como nós podemos. A gente pode fazer isso hoje. Então, de repente você tem um amigo com que você possa conversar, ele está esperando, de repente, quem sabe, a sua ligação, porque ele está precisando também. Ele também está de quarentena, né? Então, oportunidade para isso. E uma outra coisa que Jesus nos ensina é abrir o nosso coração completamente ao nosso Deus. Jesus, na sua angústia, você não tenha dúvida, irmãos, de que essa oração de Jesus, Pai, meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor, Jesus, fez a oração mais sincera do seu coração naquele momento. Abriu o seu coração ao seu Pai. De repente não é um amigo, não é a esposa, não é o pai, a mãe. Você tem a Deus para se abrir com Ele. O Senhor se abriu dizendo, eu quero que esse cálice da ira passe, eu quero que esse cálice do sofrimento passe logo, né? Eu não quero passar por todo esse sofrimento, mas eu sou submisso à vontade do meu Deus, por isso eu passo. Eu faço aquilo que Ele quer, né? Essa foi a oração sincera. Jesus sempre foi sincero nas suas orações, mas aqui ele se expõe, né, a Deus demais. É a coisa mais certa a se fazer, amado, se expor a Deus. Não tenha medo de se expor a Deus. Não tenha medo de se derramar, de rasgar o seu coração diante de Deus. Sabe por quê, amado? Porque Deus conhece os sentimentos que existem aí. Ele criou os sentimentos que existem aí no seu coração. Ele conhece cada um deles. E é Ele quem cura os nossos sentimentos também. Atrofiados, errados, demasiados demais. Ele quem cura esses sentimentos ruins. Ele que tira, né, do nosso coração aquilo que de repente está maltratando, está inflamando o nosso coração. Está gerando na nossa vida uma doença emocional, né? Então Jesus, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele pode curar você disso. Por isso que é interessante você expor, né? Se expor. Até porque, amado, não tem como você esconder de Deus aquilo que existe dentro do seu coração. Não tem como. Às vezes as pessoas fazem uma oração assim tão bloqueada, né? Tão cheias de bloqueios e tão distantes daquilo que está dentro do seu coração. Não faça isso. Se exponha. Se é medo, fale do medo. Se é raiva, fale da raiva. Se é revolta, fale da revolta. Se é angústia, fale da angústia. Às vezes eu fico impressionado com algumas pessoas que, às vezes,
A raiva é tomado pela raiva, medo, a raiva, aliás, e vai para a internet e fala da raiva, expõe a sua raiva lá, explode lá na rede social. Irmão, faça isso a Deus, querido. Sabe, se ajoelhe diante dele, diga: Senhor, eu estou chateado com isso. Senhor, eu estou contrariado, estou frustrado com isso. Isso me frustra. Sabe? A pessoa que mais precisa, mais deveria, na verdade, saber das suas angústias, seus medos, das suas revoltas e etc. do seu coração é o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. É aquele que resolve, aquele que nos entende, inclusive. O Senhor nos entende, amado. O Senhor nos entende. Então, se expõe a Deus. Fale a Ele, porque Ele é o Pai. Jesus, quando fala com o Senhor, Ele fala: meu Pai. Meu Pai, afasta de mim, meu Pai. Jesus chamava o Senhor, o nosso Deus, de Abba, de Paizinho. Ele é o nosso Paizinho. O Senhor Jesus disse: olha, se o Pai da terra sabe dar coisas boas a vocês, imagine o Pai dos céus. Esse é que sabe dar coisas melhores ainda. Meu Pai. Pai, o Senhor que cuida de mim. Pai, o Senhor que me sustenta nos dias maus, nos dias de tempestade. É ao Senhor, Deus, que eu quero me expor aqui. Rasgar o meu coração. Dizer o que existe dentro, porque eu não posso esconder do Senhor. E porque eu não posso esconder do Senhor, Pai, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. O Senhor conhece você mais do que você mesmo se conhece, irmãos. O Senhor conhece mais os seus sentimentos do que você mesmo conhece os seus sentimentos. Por isso não é razoável de maneira alguma você se esconder, você se fechar ou se bloquear diante de Deus. Esse é o momento de você também extravasar o seu coração diante dele. Extravasar no sentido de: Pai, eu sei que tudo está desnudo diante do Senhor e o meu coração está, e eu quero ser sincero com o Senhor. Essa é uma das melhores orações que você pode fazer, querido. A sua oração, ela precisa ser fundamentada em fé e em sinceridade. Tenha fé de que Deus ouve, de que Deus atende e conforme a sua vontade. E seja sincero, irmãos. O Senhor quer ouvir a sinceridade que existe no seu coração. O que existe no seu coração agora? Hein? O que está tirando a sua paz? O que está gerando no seu coração de repente, desespero, medo, incertezas, dúvidas? Pastor, você já sabe, é tudo isso. Então exponha, irmão. Deus já sabe, mas Deus quer ouvir. Não para saber. Ele quer ouvir até mesmo para que você realmente se ouça e se trate. Ele nos trata também, Ele quer nos ajudar nisso. Então, vamos fazer uma oração sincera? Vamos fazer uma oração fervorosa nesse instante? Eu quero pedir a você que faça isso agora. Você reunido com a sua família. Você pode ir para se afastar se você quiser. Mas fica à vontade. Se quiser fazer junto com a família, faça. Mas se exponha ao Senhor agora. Fale com Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso. Nos teus braços, Jesus. Nos teus braços, Pai, nós nos entregamos. Amém.